Amém. Bom dia, queridos. Quantos conhecem Salmo 122? Pouca gente. O que diz Salmo 122? Você se lembra? Pastores, professores da Bíblia. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me com aqueles que disseram, vamos à casa do Senhor. Quantos estão alegres por estar aqui na casa do Senhor? Estava me lembrando desse salmo quando nós cantamos aqui alegria, né? O primeiro hino que foi cantado aqui falando sobre alegria. Alegrei-me quando me disseram. Igreja não é fardo, igreja é privilégio. É uma alegria muito grande estar com vocês. Vou estar hoje à noite lá no Recreio. Recreio é lugar de brincadeira, né? É um pátio. Vou estar lá no Recreio, lá no pátio do Recreio. Vou brincar lá com os meninos hoje à noite. Mas é muito bom. Trago um abraço da esposa. Ficou lá tomando conta da casa. E eu espero que Deus possa abençoar aqueles nossos irmãos paulistanos que muitos estão precisando das bênçãos de Deus. Amém? Quando você orar, não se esqueçam dos amigos que estão do outro lado da Bahia, da Dutra, né? A gente falava isso lembrando Niterói, né? Os amigos do outro lado da Bahia, a nossa igreja de Niterói. Amém. Quando estamos em desvantagem, você já esteve em algum momento nos enfrentamentos da vida em desvantagem? Como é que você se comportou? O que você fez? O que aconteceu? Se nós formos fazer uma avaliação, uma análise da nossa presença neste mundo conturbado, a gente vai chegar a uma conclusão de que sempre estamos em desvantagem. E nós precisamos de algo mais para mudar essa situação, inverter essa situação. Porque a palavra do Senhor nos dá uma garantia, e muitas vezes a gente fica distante dela. Em Cristo somos mais. Se somos mais que vencedores, nós não estamos em desvantagem. Mas é preciso entender a diferença destas duas colocações. Eu quero conversar com você, baseando-me numa pequena história que está no segundo livro de Crônicas, capítulo 14, uma passagem que fala sobre o rei Asa. Então encontre aí, capítulo 14, no segundo livro de Crônicas. Leio a partir do versículo 7. Quem encontrou, vou dar um espaço para você encontrar ou no seu aplicativo, de preferência na sua Bíblia, né? De preferência na palavra de Deus escrita. Vamos ler? Disse ele ao povo de Judá: vamos construir estas cidades com muros ao redor, fortificadas com torres, portas e trancas. A terra ainda é nossa, porque temos buscado o Senhor, o nosso Deus. Nós o buscamos, e Ele nos tem concedido paz em nossas fronteiras. Eles então construíram e prosperaram. Não há uma sequência lógica, uma cronologia normal nas colocações bíblicas. Entre um versículo e outro pode ter um espaço muito grande de tempo. Então, mas a descrição pelo menos nos leva a entender o que estava acontecendo. Aí passa a afirmar o texto: Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá, equipados com escudos grandes e lanças, e 280.000 de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. Todos eram valentes homens de combate. O etíope Zerá marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra, e chegou a Maressa. Asa saiu para enfrentá-lo, e eles se puseram em posição de combate no vale de Zefatá, perto de Maresa. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor,
Não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança, e em teu nome viemos contra este imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. Amém. Pai querido, obrigado pela tua palavra. Palavra que é lâmpada, palavra que ilumina, palavra que guia, palavra que consola, palavra que conforta. Que nesta manhã esta palavra venha ao encontro das nossas grandes necessidades. E que através de uma análise simplória, sim, mas que seja ela, na sua simplicidade, uma lança que possa penetrar no nosso coração, trazendo estas verdades a todos nós que estamos nesta luta complicada da vida. Fala conosco, ajuda-nos e continua enriquecendo e abençoando esta igreja como é do teu querer. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode ocupar o seu lugar. Quantos aqui têm algum hobby? Gosta de alguma coisa que... Eu gosto, por exemplo, de dormir. Mas eu já tive alguns hobbies que ocuparam espaço. Quando você está muito estressado, sempre a gente gosta de fazer aquilo que acalma o coração. Eu gostei muito durante um período de pescar. Quantos já pescaram uma vez na vida aqui? Hã? Pescaram um lambari. É um hobby maravilhoso. Mas pescaria tem algumas particularidades. Muitos dizem que pescar é coisa simples, a gente descansa. Não, pescar cansa. Tem que carregar barcos, tem uma série de implicações. Você tem que saber a temperatura da água, para onde o vento está soprando, que vento está soprando, que anzol você vai usar, que isca você vai oferecer ao coitadinho do peixe que nós comemos ontem à noite, né? Então tem muitas implicações. Mas há algo interessante numa pescaria. Muitas vezes você está ou na praia ou no barco e de repente vem assim um cardume de peixes. E você começa a jogar o anzol e pescar. É aquele momento festivo da pesca. Mas quando o momento está mais assim, intenso, as linhas se embaralham. Não sei se você já teve esta experiência na sua pescaria, de ver a sua linha embaralhada, enrolada, enovelada. Na hora que você está ali no momento mais importante da pescaria, em que o peixe está passando, você está lá parado, tentando desenrolar a linha. Porque quando uma linha de pesca se enrosca, querido, é muito complicado. O pescador sabe disso. Você só tem uma opção, é de cortar a linha. Isso acontece com muita frequência para quem gosta desse tipo de pescaria. É muito importante que a gente entenda isso, nessas coisas simples da vida, porque de tempos em tempos, e normalmente, quando esse período, ele é um período assim de colheita, quando você está próximo a alcançar um objetivo, quando o cardume está passando, quando as possibilidades da vida se abrem para você, quando você começa a criar sonhos, projetos, idealizar coisas, quando você imagina, agora vai acontecer, agora eu vou pescar esse peixe, a linha embaralha. Quando você está mais próximo de conquistar um projeto, algo acontece. Tudo se torna, nestes momentos, difícil, complicado, enovelado, e você
ainda gasta tempo tentando ajeitar a situação. É por isso que muitos, infelizmente até muitos crentes, nestas horas críticas desistem, abrem mão da sua confiança em Deus, da sua disposição de caminhar mesmo contrário às ondas. Muitas pessoas abrem guardas e perdem essa capacidade de enfrentamento. E muitos, quando percebem que essa situação é assim, acabam apelando até mesmo para recursos humanos, achando que estes são os melhores caminhos que a gente deve tomar. Queridos, infelizmente, no confronto com as ameaças, com os ataques, com as surpresas da vida, infelizmente, nós estamos sempre em desvantagem. Sempre em desvantagem. E essa desvantagem, ela aumenta quando nós colocamos a solução do problema nas nossas mãos. Quando a gente acredita que a gente pode resolver a situação confiando nos recursos que nós temos. É muito complicado isso. O profeta Jeremias fez uma advertência lá no capítulo 17, dizendo que maldito é o homem que confia no homem. O profeta está dizendo que há momentos em que nós não podemos confiar em nós mesmos, que faz, diz o profeta, da humanidade mortal a sua força, mas que tem o coração longe do Senhor. Então ele chama esse homem de maldito. E muitas vezes essa situação acontece na minha e na sua vida. Confiar no homem é tentar resolver as crises, as dificuldades com recursos próprios. É tentar avançar remando sozinho no meio de uma tempestade. Nós não podemos depositar em nós mesmos. Eu estava ontem na livraria lá do aeroporto procurando livros. Eu gosto muito de ler. E estava observando a quantidade de livros de autoajuda. A quantidade de livros que estão sendo produzidos, todos dizem a mesma coisa com palavras diferentes. Você abre um, abre o outro, tudo é a mesma coisa. E aí eu desisti de comprar, isso não adianta. A tentativa de dar ao homem uma capacidade de resolver tudo sozinho. Como enriquecer sem fazer força. Eu abri logo o livro. Esse segredo eu quero. Como enriquecer sem fazer força. Como comer sem engordar. Tinha um monte de mulheres lá folheando o livro. Mas é importante a autoajuda? É. Mas chega um momento que nós precisamos de algo mais. Chega um momento que a gente tem que depender de algo mais. Porque nós temos, obviamente eu não vou ficar de braços cruzados, esperando as coisas acontecerem. A gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que trabalhar, a gente tem que lutar, né? Há situações que Deus deixa ao nosso encargo. Deus deixa que a gente tome a decisão, que a gente faça. A decisão, queridos, de participar da mesa do rei não foi imposta por Deus a Daniel. Não foi. Daniel, diz a palavra, resolveu em seu coração não se contaminar. Foi ele quem tomou a decisão. Há momentos em que você tem que fazer. Deus não vai agir, você tem que fazer. Daniel tinha uma vida inteiramente consagrada a Deus. E por essa razão, ele sabia o que fazer. Você se lembra do Salmo número 1? Diz que aquele que teme ao Senhor, que anda nos caminhos do Senhor, tudo o que ele faz, prospera. Tudo. Então há coisas que eu tenho que fazer, há outras que Deus age no meu pequeno mundo. Quando a gente olha para esse texto que nós acabamos de ler, nós percebemos aqui a grande desvantagem que dominava lá o coração de Asa, o rei, que estava sendo obviamente desafiado. Se você leu comigo aí esse texto, você vai verificar que Asa fez uma proposta de construir cidades,
fortificadas com muros e tal. E ele diz assim: a terra ainda é nossa. Eles ainda tinham o domínio da terra. Mas naquela época, você sabe, quanto mais riqueza você possuía, mais visado você era pelos outros povos, pelas outras tribos. E como eu disse, não há uma cronologia aqui que a gente possa medir, que foi ontem, que foi depois de Asa ter terminado de construir, de fortificar a cidade, que apareceu um adversário para ele. A gente não sabe, mas a sequência do texto nos mostra que Asa estava bem preparado para, enfim, cuidar do seu povo e enfrentar aquela situação. Diz o texto aí que tinha um exército de 300.000 homens, equipados com escudos grandes e lanças, e 280.000 de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. Este era o exército de Asa, e todos eram homens preparados para a guerra. Mas o texto continua dizendo que 1 milhão de soldados, mais 300 carros de guerra, estavam prontos para atacá-los. 1 milhão e mais 300 carros de guerra. Ora, mesmo com um exército de 500.000 homens, Asa não tinha condições de medir forças com esse rei etíope, Zerá. Não tinha. Estava ele em desvantagem. Asa não contava com nenhuma ajuda externa de outros povos, ele estava com o seu exército. Guarde o seguinte, querido: há momentos na vida em que as nossas forças, há momentos na vida em que a nossa capacidade de enfrentamento se torna ineficaz, se torna frágil, se torna quase que inoperante diante das adversidades, das crises que ameaçam a nossa segurança. Há momentos assim, em que você pensa que está seguro, mas quando você percebe, você está em desvantagem, você está numa situação complicada. Há momentos, eu vou repetir, em que a linha se embaraça, impedindo você de continuar, de avançar, enfim, de fazer o que você precisa fazer. Há um detalhe muito importante aqui neste texto que a gente precisa registrar, quando você lê com vagar a palavra de Deus. Eu me perguntei, como estava o ânimo de Asa? Qual era a motivação no coração de Asa? Como ele se sentia ao ver o posicionamento do exército etíope? Como ele estava reagindo? No início desta semana, eu falei com uma pessoa em São Paulo, uma jovem senhora, que se envolveu num acidente com um motoqueiro. Ela estava entrando numa rua direita, o motoqueiro vinha pela direita cruzando, bateu, enfim, e ela contou o caso complicado, ele foi projetado longe, ela cuidou, tal, e estava em desespero, pedindo oração. Nós oramos, eu orei, disse a ela o que ela deveria fazer, ela já fiz BO e tal, tá bom. No dia seguinte eu liguei, perguntando, como é que você está? A resposta dela foi, bispo, eu estou péssima. Estou péssimo. Eu não quero nem saber, nem conversar sobre o assunto. Eu deixei tudo nas mãos do meu marido, eu não quero nem saber mais disso. Eu estou péssima. Há momentos que acontece em que a desvantagem faz você perder até mesmo a sua capacidade de enfrentamento. Não, eu não quero mexer. Asa, ele, no princípio, pelo menos o texto nos diz isso, ele não se acovardou, ele não fugiu, ele não se entregou ao desespero. Pelo contrário, quando você lê o texto, a gente percebe que ele se preparou para lutar. Versículo 10 diz: Asa saiu para enfrentá-lo, e eles se puseram em posição de combate no vale de Zefatá,
perto de Marés. Estava tudo preparado. Mas eu volto à pergunta: como é que estava o estado de ânimo de Asa? Lembre-se do seguinte: muitas batalhas são ganhas antes mesmo de serem travadas. Muitas batalhas. Muitas das nossas guerras são ganhas antes de nós estarmos no campo de batalha. O primeiro combate, queridos, não é o exterior, não é o confronto, não é a guerra em si. O primeiro combate acontece no íntimo da pessoa, no coração da pessoa, na mente da pessoa. E se nós não estivermos preparados, já estamos em desvantagem, nós vamos sofrer muito mais. Você se lembra que quando Davi se propôs a enfrentar aquele gigante Golias, havia uma desproporção de forças. Davi era infinitamente mais fraco do que aquele gigante. Ele não tinha condições humanas de vencer Golias. No entanto, Davi já havia vencido aquela batalha no seu interior. Você entende isso? Ele já havia vencido aquela batalha. Ele já havia proposto no coração, dizendo: eu vou vencer Golias. Porque se houvesse qualquer dúvida, com certeza Davi não conseguiria fazer o que ele fez. Agora ouça: o rei Asa, mesmo se preparando para a batalha, tinha uma inquietação no seu coração. O tamanho do seu exército era um, e quando ele olha o tamanho do exército do outro rei, ele fica apavorado, desestruturou as suas emoções. Veja como ele fala a Deus. No versículo 11, ele clamou ao Senhor, o seu Deus, dizendo o quê? Senhor, não há ninguém como tu para ajudar o quê? Os fracos contra os poderosos. Em outras palavras, ele estava dizendo: nós somos fracos, mesmo tendo o que temos. Nós estamos em desvantagem, mesmo tendo 580 mil homens poderosos, valentes. Ele estava se colocando como uma pessoa incapacitada, como um líder de um exército que não tinha condições de enfrentar o adversário. Como é que Davi se aproximou de Golias? Em primeiro lugar, ele diz lá para Saul, veja, 1 Samuel capítulo 17, verso 32, disse Davi a Saul: ninguém deve ficar com o coração que abatido. Rei, ninguém deve ter o coração abatido por causa deste filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Ele já havia proposto no coração: não, eu vou vencer. Você tem que colocar no seu coração: eu vou vencer mesmo nesta desvantagem. A desvantagem não pode prevalecer contra você, não pode enfraquecer o seu ânimo, não pode desmotivar você. O tamanho da adversidade, ou o tamanho do projeto, ou o tamanho do sonho, não pode criar uma barreira impedindo você de avançar. Ele fala para Saul: não fique com o coração abatido não, rei. Aí ele volta para quem? Ele se volta para o gigante. O que ele diz para o gigante? Versículo 45, aí de 1 Samuel 17. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você, como que ele diz? Em nome do Senhor dos exércitos. Eu vou contra você em nome do Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou.
Queridos, há duas atitudes, duas posturas completamente diferentes. É verdade, Asa clamou a Deus falando da sua fraqueza, da sua pequenez, da incapacidade do seu exército de enfrentar aquele inimigo. Asa mostrou a sua fragilidade. Davi, mesmo conhecendo as armas, conhecendo o seu adversário, não se deixou impressionar por elas. Tenha cuidado quando você passar por um momento de enfrentamento. Tenha cuidado como você olha o seu desafio, o tamanho do seu desafio, a forma como você vai enfrentar. Ele foi ao encontro de Golias usando uma outra arma. Ele não se impressionou com o tamanho do escudo, da lança, não, ele disse: eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos só. É verdade que há um elemento favorável a Asa nesse combate, mesmo com o seu ânimo assim abatido, mesmo sabendo da sua inferioridade, mesmo conhecendo a sua desvantagem, ele sabia que podia contar com o socorro de Deus. E isso deve nos fortalecer. Nós somos pequenos demais para enfrentarmos situações que são superdimensionadas à nossa frente, e a gente fica muitas vezes apavorado, a gente não sabe como fazer. Tem um desafio, tem um projeto, tem um sonho, tem uma conquista, mas como é que eu vou chegar lá? Nós precisamos saber que Deus continua ainda sendo o Senhor dos Exércitos na nossa vida. Veja a sequência da oração de Asa. Versículo 11, na parte final, diz assim: ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em Ti pomos a nossa confiança. Em Teu nome viemos contra este imenso exército. Aí ele diz: ó Senhor, Tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra Ti. Veja que, em primeiro lugar, Asa reconheceu a sua situação. E o que ele fez? Ele colocou a sua confiança no Senhor. Quando você estiver em alguma desvantagem, quando o problema for maior que os seus recursos, quando a única saída que você tem não é confiar no seu braço, quando você percebe que as alternativas são poucas, eu quero dizer para você: coloque a sua confiança naquele que pode socorrê-lo. Coloque a sua confiança em Deus. Durante este mês de janeiro, eu tenho dito a Deus e repetido com uma certa frequência, e esta reflexão, eu não preguei essa mensagem ainda na igreja. Eu preguei essa mensagem para mim. É a primeira vez que eu estou usando este texto. Eu disse várias e várias vezes, porque este mês nós estamos numa avaliação assim bem sumária, em desvantagem. Você sabe que mês de janeiro é mês de férias, famílias saem, viajam, e quando saem, viajam, esquecem de certos compromissos. A igreja passa a ser secundária, né? Todos temos o direito de descansar, de viajar, mas eu sempre digo às pessoas lá da igreja: vocês saem, viajam, mas a igreja continua pensando em vocês, a igreja continua orando por vocês, a igreja continua guardando vocês. Por quê? Em qualquer situação que você se encontra, você sempre vai estar em desvantagem, sempre. E é preciso que você esteja sob uma cobertura. Uma cobertura. Eu me lembro de uma irmã lá em Bangu, irmã Augusta, que criou uma comunidade, uma igreja que hoje é a igreja de Nova Vida em Bangu. E ela dizia, não posso nunca me esquecer disso, que nos momentos difíceis, nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade da família ou de doença, ela se virava rumo à direção da igreja de Bom Sucesso, onde nós éramos pastor. Ela estendia as mãos e ela dizia assim: Senhor, eu sei que a minha igreja está orando por mim,
Eu sei que o meu pastor, eu podia estar até dormindo, né? Mas ela dizia: a minha igreja, o meu pastor está orando por mim. Ela tinha ela possuía esta certeza, porque em quase todos os momentos nós sempre estamos em desvantagem. Você acha que aquelas pessoas que estavam na praia de Copacabana, 8 horas da noite, tomando a frescura do mar, descansando, passeando, elas não se sentiam seguras onde estavam? Não estavam na pista, estavam numa praia, barracas montadas. O que aconteceu? Você acompanhou aí o drama de famílias, inclusive de uma criancinha que veio a falecer. Sempre estamos em desvantagem, a gente precisa de algo mais para nos garantir. Eu tenho dito lá várias vezes a Deus: Senhor, a minha confiança está em Ti, a minha confiança está em Ti. A crise está aumentando, eu estou dizendo: Senhor, a minha confiança está em Ti. Eu acho muito interessante o que Asa fez. Ele transferiu, e é isso que a gente tem que fazer, ele transferiu a ameaça de Zerá para Deus. Observe o que ele disse aqui: Senhor, não deixes o homem prevalecer contra ti. Ele não disse: Senhor, não deixe que o rei prevaleça contra nós, não deixe que o rei Zerá nos ataque. Ele disse: não, que o rei não prevaleça contra ti. Isso significa que Zerá não lutaria contra Asa, e sim contra o exército de Deus. Guarde isso, querido. Toda luta contra um filho de Deus é, antes de tudo, uma luta contra o próprio Deus. Quem luta contra você não está lutando diretamente contra você, está lutando contra o Deus que você serve. Neste ponto nós somos aí mais que vencedores. Deus lutou contra Zerá, não foi Asa que lutou contra Zerá, foi Deus que lutou contra Zerá. Toda luta contra a sua vida, a sua família, o seu trabalho, os seus sonhos, os seus projetos, é antes de tudo uma luta contra Deus. Mas aqui tem um grande desafio. Um grande desafio. Afinal de contas, o que significa colocar a nossa confiança em Deus? A nossa confiança está em Ti. Sim, e aí? Como é que funciona isso? Como é que funciona? Você vai cruzar os braços? Você vai esperar a resposta, a solução? Você vai orar, vai jejuar, vai ficar lendo a Bíblia até que um milagre aconteça? Como é que é esse negócio de colocar a confiança em Deus? Ou basta uma palavra: não, eu confio? A única resposta que eu conheço, pelo menos eu tenho dado essa resposta a mim, é continuar fazendo tudo o que eu estou fazendo como se tudo dependesse de mim. Vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer, sabendo que eu não estou sozinho nesta guerra. Não vou ficar de braços cruzados, não vou ficar no quarto de oração. Não, eu vou continuar fazendo, vou continuar trabalhando, vou continuar. Quando Abraão foi provado por Deus, ele simplesmente fez o que Deus mandou ele fazer. Pronto. Colocou em ação a sua confiança. Ele se segurou na certeza de que Deus, queridos, não deixaria de cumprir a sua aliança, a sua promessa de fazer dele um pai de uma grande nação. Ele continuou, ele subiu ao monte Moriá, ele fez o que tinha que ser feito, armou toda aquela cena, preparou-se para cumprir a ordem de Deus.
muito embora ele estivesse com o seu coração voltado para Deus. Tanto é que ele disse antes lá: nós vamos servir ao Senhor, vamos sacrificar ao Senhor, e depois nós vamos voltar. Nós vamos voltar, não é eu vou voltar, nós vamos voltar. Foi por isso que Paulo escreve aos Romanos esse texto maravilhoso, que diz que Abraão, contra toda esperança, em esperança ele creu, ele acreditou, ele confiou. Contra toda a esperança, contra todas as possibilidades, ele continuou acreditando. Crer contra toda a esperança é fazer algo que está acima da nossa capacidade de realização. Praticar a esperança é praticar a confiança em Deus, que Ele vai batalhar por mim, que Ele vai cumprir na minha vida o que Ele prometeu. Salmo 40, verso 1 diz o salmista: coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, o meu grito de socorro. Uma outra tradução diz assim: esperei com confiança no Senhor. Eu já contei tempos atrás uma experiência que nós vivemos na família, no nascimento do nosso filho Marcelo. Raquel, grávida do Marcelo, esperando o momento certo, passou-se 12 dias e o menino não nascia. Naquela época não existia ultrassonografia, tudo era feito na base do estetoscópio, ouvindo. E nós fomos à doutora para fazer a consulta normal depois de 12 dias. E ela disse: você vai daqui direto para o hospital. E assim foi. Ela fez uma cesárea. Eu já contei essa experiência muito complicada. A pressão dela foi a 0. Eu saí correndo para procurar sangue, ia no Hospital Souza Aguiar buscar sangue para passar, fazer uma transfusão. Enfim, foi um drama muito grande. E ela passou por essa experiência em razão de uma palavra que uma pessoa tinha dito a ela, dizendo: Raquel, vai correr tudo bem, nada vai acontecer com você, o neném vai nascer, você é muito importante para o ministério do seu marido. E quando aconteceu o drama, a anestesia não pegou, a anestesia atingiu a parte motora, mas não a parte sensitiva. Ela sentiu as dores todas do corte, ela sentiu tudo. Ela disse: eu não estava aguentando, eu não podia falar, estava sem poder mover, mas eu ouvi a doutora dizendo, a anestesista dizendo: doutora, estamos perdendo Raquel, a pressão está a 0. Ela passou por esse momento. Depois ela criou, Deus deu a ela uma inspiração, acho que foi a única na vida dela, um corinho baseado neste salmo: esperei com paciência no Senhor. E ela cantou isso no auditório da ABI como testemunho. Ela tinha uma voz muito boa, cantava no coral. Ela disse: Deus me deu este cântico, esperei com confiança no Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Fazer o que tem que ser feito, não ficar esperando as coisas acontecerem. Ela se agarrou a uma promessa, a uma palavra de uma pessoa que foi visitá-la: você é muito importante para o ministério do seu marido. Ela disse: se eu sou importante, eu não vou morrer, Deus vai sustentar a minha vida. E Deus a sustentou. Por isso, queridos, nós precisamos crer na esperança de que o que o Senhor prometeu para nós, Ele vai realizar a tempo e fora de tempo. Você não pode perder essa esperança, como eu estou dizendo a mim mesmo: Tito, não perca esta sua confiança em Deus. Assim como Abraão agarrou as promessas, acreditando piamente que mesmo sacrificando o filho, Deus ainda o faria pai de uma grande nação, assim nós devemos agir. Asa disse
Eu vou colocar a minha confiança em Deus. E o resultado desta entrega, deste preparo para a batalha, está aí no versículo 12. Diz que o Senhor derrotou os etíopes. Quem derrotou os etíopes? O Senhor. Diante de Asa e de Judá. E os etíopes fugiram. Eu quero afirmar para você, eu quero declarar para você hoje, que se sente inferiorizado, quem sabe em desvantagem em relação aos desafios que rondam a sua vida. Quero dizer para você que tudo aquilo que ameaça a sua paz, a sua segurança, a sua integridade, a sua conquista, os seus sonhos, tudo isso que está criando obstáculo ao seu progresso, vai desaparecer da sua vida em nome de Jesus. Vai desaparecer. Porque quem fez a promessa não sou eu, quem fez a promessa é o Senhor. Os etíopes, queridos, com 1 milhão de soldados, com carros poderosos, não sei se você notou, o grupo de Benjamim estava armado com escudos pequenos, com arcos, contra um exército poderosíssimo. Mas este exército fugiu. E estes exércitos que têm afrontado a sua vida vão fugir em nome de Jesus. Porque quem luta as nossas lutas é o Senhor. Quem batalha as nossas batalhas é o nosso Deus. Eu me agarrei a esta palavra e eu coloquei e disse: não, Deus, eu vou continuar fazendo, mas a minha confiança está em Ti. Asa colocou o seu exército de tal modo que Deus ficou entre o seu exército e o exército de Zerá. Asa colocou Deus entre os dois combatentes. Quando Deus está à frente, à nossa frente, você não vê o adversário, você vê Deus. A Bíblia não conta como é que Deus destruiu esse exército. A Bíblia não descreve como esta batalha, se foram anjos, a gente não sabe. A gente não sabe. O que eu sei é que Asa não atirou uma flecha, não lançou um dardo contra Zerá. Eu não sei como aconteceu. O que eu sei é que eles fugiram. O que eu sei é que Asa, com o seu exército, saiu atrás, perseguindo, destruiu a todos, tomou tudo que eles tinham como despojo e veio vitorioso. Mesmo estando em desvantagem, mesmo tendo dificuldades, ele conseguiu superar todas estas situações. Coloque a sua esperança em Deus, porque se Ele prometeu proteger, guardar, suprir as suas necessidades, as minhas necessidades, Ele o fará, independentemente das forças que militam contra mim, contra você, contra nós. É por isso que a igreja do Senhor sempre é vitoriosa, queridos. É por isso que a igreja do Senhor não se abate diante das lutas, das crises. São séculos de história, de lutas, de perseguições, de sangue derramado, mas a igreja permanece viva e eficaz. A igreja permanece de pé. Por quê? Quem luta por ela é o Senhor. É Ele quem pode suprir as minhas e as suas necessidades. Há uma música cantada nas igrejas, a gente de vez em quando canta: Deus fará um caminho para você, onde ainda não se vê. Asa não tinha noção do que iria acontecer, condição ou possibilidade alguma. Deus se importa com o seu sofrer, e nestes dias Ele vai trazer direção que vai mudar a sua vida.
E esta música é muito importante. Ela diz: a sua noite findará, o seu dia chegará, e o milagre que você espera acontecerá. Aleluia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai acontecer, porque é Deus quem luta por nós. Então guarde o seu coração, guarde a sua mente. A oração foi correta? Sim. Mas ele disse: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos. Eu sou fraco, nós somos fracos, mas é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. É no poder de Deus que nós vamos vencer. É no poder de Deus que você vai superar essas desvantagens, talvez no seu trabalho, talvez dentro da sua casa, talvez numa situação pessoal. Enfim, se você está vivendo numa situação assim, acredite, Deus está do seu lado. Não abra mão. Continue fazendo o que você precisa fazer. Continue se esforçando. Vá em frente, avance, cruze estes mares, sabendo que quem vai lutar por você já decretou a vitória em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus fará um caminho para nós, queridos. Deus fará um caminho para você. Mesmo você ainda não vendo, não enxergando, Deus está desenhando algo tremendo para a sua casa, a sua família. E que este ano seja assim, para a honra e glória do nosso Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé para nós orarmos. A palavra é simples, queridos, mas quando a gente olha este texto, a gente vê que Deus não mudou. Deus não mudou. Ele continua com o mesmo interesse. Por quê? Porque Asa fez o que era bom e reto diante do Senhor. Eu não sei como é que você está enfrentando as suas desvantagens. Há pessoas que têm mais força que nós, há pessoas que têm mais recursos que nós, há pessoas que podem mais do que nós. Mas isso não vai significar que eu vou ser um derrotado. Não vou. Se Deus é por nós, se Deus é por você, quem será contra você? Há muitos Zerás nos afrontando. E muitas vezes nós nos curvamos diante do medo, da insegurança. Muitas vezes nós ficamos impotentes, dizendo: não vai dar, eu não consigo, eu não vou conseguir. Parece que as portas estão trancadas do lado de dentro e a gente tentando forçá-las. Mas Asa venceu. Você vai vencer. Você vai vencer. Coloque a sua mão no coração um instante. Pai amado, sim, o próprio Davi chegou a dizer: eu sou fraco e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Essa fraqueza, Pai, não é uma fraqueza no sentido de nós não termos condições de avançar. Não, pelo contrário. É a fraqueza que abre possibilidades do Teu poder agir em nós e através de nós. Fala conosco durante estes próximos dias. Desenha para nós, Pai, algo diferente daquilo que nós temos pensado. Com certeza o coração de Asa estava tremendo, preocupado, dizendo: o que vai acontecer? Nós não temos como medir forças com este exército. Mas quando os nossos recursos terminam, começam os recursos de Deus. Sim, Deus fará um caminho para você.
Deus. Será que a gente pode cantar isso? Deus fará um caminho pra você, onde ainda não se vê condição ou possibilidade alguma. Deus se importa com o seu sofrer, e nestes dias vai trazer direção que vai mudar a sua vida, Com certeza. Aleluia. 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 E o seu dia chegará. E o milagre que você espera acontecerá. Vai em nome de Jesus. Deus não falha com você, E tudo o que Ele disse se cumprirá. Solte a sua voz e diga: Deus fará. Abundância, Deus trará. Quando Israel cercado estava, Deus abriu o mar. Deus fará um caminho, e as portas que você precisa Ele abrirá em nome de Jesus. Deus fará um caminho pra você. Deus fará um caminho para você. Deus fará um caminho pra você. Acredite. Deus fará um caminho pra você. Ele merece um aplauso da sua parte em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Se alegre por estar na casa de Deus. Se alegre pelo milagre que Deus já colocou na sua vida. Se alegre pela vantagem que Deus já colocou no seu caminho, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Deus abençoe a todos, rica e abundantemente. Amém.